Aleluia. Quantos estão felizes nessa noite? Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Pelo Senhor nós marchamos. Nós somos os exércitos do Senhor. Aleluia. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Porque o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos, sim, o seu exército poderoso é. A terra prometida. Pelo Messias marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Vamos formar um grande coral e dizer que o nosso general é Cristo. E nós marchamos, por Ele nós marchamos. Aleluia! Nós seguimos. Nenhum. Mais uma vez. O nosso general é Cristo. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Muito lindo, tá maravilhoso estarmos juntos aqui na casa do Senhor. Vamos abrir a Bíblia e ler em Isaías, capítulo 54, versículos 2 e 3. Isaías, capítulo 54, versículos 2 e 3. Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as tuas cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. E a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. E aí, todo mundo feliz com o grupo familiar? Retorno de grupo familiar? Então, amplia o espaço, amplia a sua visão, amplia a sua fé. Porque se já tem crescido o grupo familiar, esse ano vai crescer ainda muito mais. Estamos aí no ano de prosperidade, né? E vai prosperar os grupos familiares. Vamos orar? Querido Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na Tua casa, na Tua presença. Hoje, Senhor, com o retorno de grupos familiares nessa semana, Senhor, Te agradecemos por fazer parte, Senhor, deste projeto, por fazermos parte do Evangelho do Senhor. Obrigado, Senhor, e Te convidamos. Esteja conosco, Senhor. Em nome de Jesus eu oro agradecida. Podeis assentar? Estamos aqui felizes
porque tivemos aí alguns dias, muita gente viajando, né, e sem reuniões de grupo familiar. E hoje estamos aqui mais uma vez, retomando este trabalho. E eu creio, quem aqui crê junto comigo que esse ano será de mais crescimento ainda? Amém? Glória a Deus. Eu creio que será um ano de muito crescimento. E quando nós nos preparamos, nós crescemos ainda mais. Eu quero convidar aqui a missionária Lúcia. Desde quando nós iniciamos o grupo familiar, a missionária Lúcia, ela aceitou participar desse projeto como líder de grupo familiar. E como todo líder de grupo familiar tem vivido experiências com as pessoas do seu grupo, tem testemunhos lá a contar, e ela vai compartilhar conosco testemunho da reunião de grupo familiar dela. A paz do Senhor, igreja. Eu estou muito feliz por poder participar dos grupos familiar e pela misericórdia do Senhor ser também uma líder. O meu primeiro ano, 2023, foi um ano bem difícil e a gente quase não conquistou almas não, mas conseguiu reunir os irmãos. Mas no meio do ano, nós conseguimos um casal. Ele foi pastor muitos anos e estava já não sei se era muitos anos que ele estava fora da igreja. Simplesmente abandonou e não estava mais congregando. E só aqui em Chavantina já era 7 anos. E ele fora da igreja, sendo um pastor. E aí, pela misericórdia do Senhor, nós conseguimos a esposa dele. Em seguida, nós fizemos uma reunião na casa deles. Ela aceitou. E a partir daquele dia, aquele pastor veio com a gente também. Só que quando chegou o final do ano, ele decidiu ir para uma outra igreja. E levou ela também. Eu fiquei muito chateada, porque era a alma que nós tínhamos conseguido. E aí, quando finalizou o ano, eu ajoelhei no meu quarto, chorei e falei para o Senhor, Senhor, eu quero almas. E eu chorei naquele dia e ainda citei para o Senhor. A alma que nós conseguimos foi embora, não está mais com a gente. Irmãos, e nesse ano que passou agora, 2024, o Senhor, Ele nos abençoou grandemente. Está ali a Marise, que ela tinha mudado para Nova Chavantina. E aí ela foi lá na loja e ela tinha conversado com a minha filha e tinha contado que aqui não tinha o ministério dela. E na hora a Geise lembrou e falou para mim, mãe, essa mulher aí está sem igreja. E eu já convidei ela, fiz o convite para ela. Ela foi para o grupo familiar lá em casa. E ela está com a gente desde o ano passado, está congregando aqui na igreja. O esposo dela já teve umas 3 ou 4 vezes aqui. Inclusive, ele passou o final de ano aqui com a gente na igreja. E o meu tio Dorvalino, que a tia Aparecida faz parte também do nosso grupo, tio Dorvalino estava desviado também há muitos anos, há uns 30 anos. E ele veio um dia na igreja acompanhando a minha tia, só que aqui ele achou o som muito alto. Ele falou, não, eu gostei da igreja, mas não dá para entender a mensagem, não volto mais não. E o tempo foi passando e o tio Dorvalino não vinha na igreja de jeito nenhum. Aí, a tia Aparecida lá, sempre no grupo familiar. E um dia ela chegou lá e falou para ele, do Lúcio, Dorvalino, agora tem o Lúcio, nós temos um irmão lá que está congregando com a gente lá, sozinho, vamos também. E o tio Dorvalino foi. E depois daquele dia, ele nunca mais ficou sem ir no grupo familiar. Quando era na quinta-feira, ele já falava para a tia Aparecida cedo. Hoje é dia, né, da reunião. Aí a tia falava, hoje é dia. Ele era o primeiro a arrumar e ir para a igreja. No dia que eu mais o Lúcio foi ficar noivo, o Lúcio falou para ele, eu quero que o senhor vai na igreja, porque se eu tremer lá, o senhor me segura. Brincando com ele, né? E aí ele aceitou o desafio e veio. Quando o pastor procurou quem queria aceitar Jesus, ele veio em Plantos e aceitou Jesus. E eu estou muito feliz. Foi o Lúcio, o tio Dorvalino, a Marise. E a Marise levou uma senhora que ela conheceu lá no supermercado. E essa senhora começou a se abrir com ela, estava sofrendo muito. Ela convidou essa mulher também para o grupo familiar.
e ela foi participar, aceitou Jesus. Graças a Deus, aquelas lágrimas, aquele pedido valeu a pena, porque o Senhor nos deu 4 almas o ano passado. E é muito importante o grupo, porque se não fosse o grupo, né, talvez a Marisa não tinha ido, não tinha levado mais uma, meu tio não teria nunca mais vindo na igreja. E aí, através do grupo familiar, né, ele fez amizade, aceitou o convite, voltou para a igreja e agora ele está congregando. É maravilhoso. Obrigada. Aleluia. Não há outro como tu, soberano, e Ele é fiel. Aleluia. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Diga pra Ele: Tu és Jesus. Aleluias. Oh, nós te adoramos, Jesus. Não há outro como tu. Aleluias. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Ele reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar, respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Oh! Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, tu és tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu
Lucas, capítulo 5. Glórias a Deus, aleluias. Estamos aqui, né, irmãos, para um lançamento do pilar Ganhar e o retorno dos nossos GFs. E assim como já foi falado aqui, esse ano de 2025 será o ano diferencial para os nossos GFs. É o ano da prosperidade. E eu já começo profetizando que vai haver prosperidade lá no teu GF em nome de Jesus. Lucas capítulo 5, a palavra de Deus nos diz: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Quantos barcos? 2. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão. Era de quem o barco? Que era de Simão. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Rompiam-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que se ia a pique. Glórias a Deus. Vamos orar a Deus nessa noite? Deus querido, Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Deus, para trazer ao Teu povo, Pai, a Tua palavra, Senhor. Deus querido, que nessa noite, ó Deus, eu entregue aos Teus filhos, ó Pai. Deus, não aquilo que eu queira falar ou aquilo que eles queiram ouvir, mas aquilo, ó Pai, que o Senhor tem preparado para a Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Podeis tomar os vossos assentos. Estou muito feliz, irmãos, por estarmos aqui novamente, iniciando esse ano de 2025, um ano que promete muito para as nossas vidas. Eu tenho certeza que tudo aquilo que você não conseguiu no ano de 2024, nesse ano de 2025, você vai conseguir em nome de Jesus. Porque o título do ano já nos diz que é o ano da prosperidade. Então não percamos tempo, entramos na posição e vamos prosperar em nome de Jesus. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, nós vemos que Jesus, quando ele andava sobre a terra, quando ele ensinava as multidões, Jesus ele sempre tinha uma estratégia para ensinar o povo. Ora ele subia em um monte, de cima de um monte ele ensinava as multidões, ora ele entrava num barco, como aconteceu em algumas outras vezes também, se afastava um pouco da praia para ensinar as multidões. Por que isso? Era tanta a multidão que se aglomerava em volta de Jesus, que ele não tinha uma condição de falar às multidões e todos ouvir ele ali, com todo mundo colado a ele. Por isso ele afastava um pouco mais, e de um pouco mais de longe ele começava a ensinar as multidões. Assim como aconteceu aqui nesse texto também. Nesse texto, ele é um texto tão interessante, quando nós falamos a respeito de grupos familiares, nós podemos tirar aqui algumas lições desse texto, para que nós possamos prosperar, e para que nós possamos, no ano de 2025, nós conseguirmos pescar muitas pessoas, pescar muitas almas para os nossos grupos familiares e, consequentemente, para a nossa igreja, consequentemente, para Cristo. Como isso, pastor? Quando nós olhamos para o texto, eu fiz questão de frisar com vocês quantos barcos que existia ali no momento em que Jesus foi escolher o barco, para ele adentrar dentro do barco. Existia 2 barcos. Então, nós já começamos a entender aqui, no início, que a escolha do barco, ela não foi aleatória, não foi um acaso. Jesus, ele vem e ele escolhe o barco de Simão, que era Pedro, e entra no barco de Simão. Aí vocês podem me falar, mas os pescadores não estavam dentro do barco, como que Jesus sabia que era o barco de Simão? Ele sabia que era o barco de Simão. E quando ele escolhe o barco, nós já conseguimos entender aqui nessa escolha um propósito.
quando nós olhamos lá na frente e nós vemos quem é Pedro, nós vamos entender quem se tornou Pedro. Nós já conseguimos entender o propósito da escolha do barco. Você que é líder de grupo familiar, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Você não foi escolhido por acaso para ser líder de grupo familiar. Quando você aceitou a ser líder de grupo familiar, já era um propósito de Deus para a sua vida, você ser líder de um grupo familiar. Então entenda isso, não é simplesmente um líder de grupo familiar, é alguém que Deus escolheu para fazer o diferencial aqui nessa terra, é alguém que Deus escolheu para fazer o diferencial aqui em Nova Chavantina, é através da sua vida que Deus, Ele quer alcançar Nova Chavantina, é através da sua vida que Ele quer alcançar milhares de pessoas em Nova Chavantina. Aí você pode me falar, mas eu que não sou líder de grupo familiar, mas você está inserido em um grupo familiar também, e através de você, ajudando o teu líder, Deus também está te usando para impactar essa cidade. Então, o primeiro ponto que nós olhamos aqui é a escolha do barco. O primeiro ponto que nós olhamos é a escolha do barco. Quando nós continuamos no texto, mais à frente nós vamos ver que tudo o que não tinha acontecido na vida deles, a partir do momento que Jesus escolhe os barcos dele, de Simão, as coisas começam a acontecer diferente na vida dele, a qual nós vamos estar falando um pouco mais para frente. Mas o segundo ponto, é o ponto que eu acho mais interessante nessa história. O protagonista do barco. Esse é o ponto que eu acho mais interessante nessa história. Pensa comigo, quando o povo passava na beira daquele mar, quando eles passavam ali na praia, eles eram acostumados a ver Pedro pescando, eles eram acostumados a ver Pedro chegando com o seu barco, e Pedro era um pescador profissional, ele era o protagonista do seu barco. Todas as vezes que ele chegava ali, o povo olhava e via Pedro como sendo o protagonista do barco dele, porque ele sabia o ofício que ele estava fazendo. Mas tem um grande problema nessa situação. Ele sendo o protagonista do barco dele, ele tinha muitas frustrações. Vocês pensam que aquela foi a primeira noite que Pedro saiu a alto mar, pescou e não conseguiu pegar nada? Com certeza não foi. Com certeza isso aconteceu várias vezes na vida de Pedro. Com certeza isso trouxe muitas frustrações para a vida de Pedro. Por quê? Ele saía, pescava, voltava e não pegava nada. E era daquilo que Pedro usava para o sustento da sua família. Imagina. O que é que nós aprendemos com isso? Todas as vezes que você é o protagonista da sua vida, você vai ter frustração. Todas as vezes que você é o protagonista da sua empresa, você vai ter frustração na sua empresa. Todos os dias que você é o protagonista da liderança no seu grupo familiar, você vai ter frustração no seu grupo familiar. Por quê? Porque você é o protagonista. Aí você pode me perguntar, mas então, quem é que tem que ser o protagonista? A partir do momento que Jesus chega e pede o barco de Pedro emprestado, e ele entra para o barco de Pedro, Pedro afasta o barco um pouquinho da praia, e ele começa a ensinar. Agora o povo começa a olhar para o barco, já não é mais Pedro que é o protagonista daquela situação. O povo começa a olhar para o barco, eles já não enxergam mais Pedro, eles já começam a enxergar somente Jesus, sendo o protagonista do barco de Pedro. E mais para frente nós vamos entender que, quando Jesus era o protagonista, a história começa a mudar na vida de Pedro. A história começa a mudar na pescaria de Pedro. Às vezes, líder, no ano de 2024, você passou o ano inteiro trabalhando no seu grupo familiar, e às vezes você não conseguiu atingir os seus objetivos que você esperava. Você passou o ano inteiro lutando, e você não conseguiu conquistar pessoas, não conseguiu conquistar vidas para o seu grupo familiar. É um momento para nós pararmos e refletir quem estava sendo o protagonista lá no grupo familiar. Ah, mas eu sou o líder, eu tenho que ser o protagonista. Não.
Você é o líder, mas quem tem que refletir é Jesus, através da sua vida. Se Jesus começar a refletir lá no grupo familiar, através da sua vida, as pessoas, elas vão ter mais prazer de estar lá no grupo. As pessoas, elas vão chegar para o grupo familiar e elas não vão querer sair mais do grupo familiar. Por quê? Porque elas vão olhar e elas vão ver Jesus na tua vida. Elas vão ver o brilho do Espírito Santo de Deus na tua vida. Às vezes, nós lutamos, mas nós não conseguimos alcançar aquilo que nós estamos esperando. Às vezes nós batalhamos, patinamos e às vezes nós não saímos do lugar. Mas por quê? Porque às vezes nós queremos ser o protagonista da nossa própria história. Quando Jesus é protagonista, tudo o que acontece é para engrandecer o nome dele. Aí como que eu sei se lá no meu grupo familiar, como que eu sei se lá na minha vida, como que eu sei se tudo que eu estou fazendo, Jesus é que está sendo o protagonista e não eu? É simples. Tudo que eu estou fazendo está glorificando quem? Está glorificando Jesus ou está exaltando o meu próprio nome? Através disso nós já vamos entender. E o terceiro ponto, nós precisamos ter um direcionamento. Jesus ordenou que Pedro levasse o barco um pouco mais a fundo e lançasse a rede. Quando eu estava estudando esse texto, irmãos, eu comecei a meditar. Jesus, ele olha para Pedro e ele fala para Pedro: pega o barco, leva o barco um pouco mais para o fundo e lá você lança a rede. Às vezes, nós estamos lançando a nossa rede muito raso. Mas como assim nós estamos lançando a nossa rede muito raso? Nós estamos lançando a nossa rede em locais muito rasos. Como assim? Às vezes, nós não estudamos, não estamos preparando. Às vezes, lá no nosso grupo familiar, nós recebemos a pastoral, que o nosso pastor prepara a pastoral, vai lá, estuda, ora, prepara a pastoral e manda para nós. Quando nós chegamos lá no nosso grupo familiar, nós abrimos a pastoral somente na hora em que nós vamos iniciar o nosso grupo familiar. Isso é lançar a rede em lugares rasos demais. Às vezes, nós precisamos mergulhar um pouco mais fundo. E como é isso? Mergulhar um pouco mais fundo. Nós precisamos mergulhar um pouco mais fundo na visão. Estudar um pouco mais sobre o grupo familiar. Nós precisamos participar do CTL. Nós temos às vezes muitos dos nossos líderes, muitas pessoas que ainda não participaram de um CTL, não fez um curso. No início aqui a missionária Keliane até falou, quem ainda não fez um curso de CTL, já procura, o irmão William faz sua inscrição. Por quê? Irmãos, eu não consigo defender algo a qual eu não conheço. Eu não consigo defender algo ao qual eu não me aprofundo. Eu não consigo falar de uma visão a qual eu não me aprofundo nela para conhecer ela. Eu não consigo. Qualquer questionamento que for feito a mim, eu não consigo. Por quê? Porque eu não conheço. Porque eu não conheço, eu não tenho conhecimento. Então nós temos que mergulhar um pouco mais a fundo. Temos várias opções de ir um pouco mais a fundo. O ano passado foi lançado o Ler para Crer. Nós chegamos ao final do ano, poucas pessoas conseguiram concluir o Ler para Crer. Isso é lançar as redes muito raso. Porque se nós não conseguimos concluir uma simples missão de ler a palavra de Deus, nós não estamos mergulhando a fundo para buscar almas, para buscar pessoas.
Comprometimento com as reuniões de GF. Às vezes, nós cancelamos as reuniões de GF por coisas muito simples, muito banais. Uma coisa muito simples, nós cancelamos a reunião de GF. Quando eu falo isso, não estou falando só para vocês, não. Eu estou me incluindo também no processo. Que precisamos melhorar, precisamos mergulhar um pouco mais. Às vezes vocês podem falar, pastor, mas que palavra é essa? Irmãos, nós estamos no pilar ganhar. Esse é o momento de nós prepararmos, esse é o momento de nós refletirmos o que nós fizemos no ano passado e o que nós queremos para esse ano. Quantas pessoas nós conseguimos atingir o ano passado e quantas pessoas nós queremos atingir esse ano? Quantas pessoas nós batizamos o ano passado e quantas pessoas nós queremos batizar esse ano? Então esse é o momento de nós refletirmos. E não tem como nós fazermos algo diferente, nós conseguirmos um resultado diferente esse ano, se nós continuarmos praticando as mesmas coisas que nós praticamos o ano passado. Não tem como. Nós iniciamos o ano passado, na multiplicação de 2023, nós fomos para 98 grupos. Nós terminamos o ano com 84 grupos. Na multiplicação nós fomos novamente para 98. E ao final de 2025, como será a nossa história? Como será? Eu creio e eu acredito que no final de 2025 vai ser diferente. Eu creio e eu acredito e eu profetizo que no final de 2025 nós vamos dobrar a quantidade dos nossos GFs. Por quê? Porque nós vamos mergulhar mais a fundo esse ano. Porque nós vamos mergulhar no conhecimento da palavra. Nós vamos mergulhar no ler para quê? Nós vamos mergulhar no nosso comprometimento com a visão de grupo familiar. Porque, assim como o nosso pastor sempre fala, eu não acredito e eu não conheço uma outra visão a qual nós conseguimos buscar mais pessoas do que o grupo familiar. E se essa é uma visão, se é a melhor visão, então vamos aprofundar, então vamos mergulhar. A você que ainda não é líder de grupo familiar, às vezes você tem medo, às vezes você não sei o porquê você ainda não teve coragem de pegar um grupo familiar. Nesse ano de 2025, eu profetizo que você vai pegar um grupo familiar, que você vai liderar um grupo familiar, e você vai ser abençoado, e você vai ser próspero na presença de Deus, porque você decidiu mergulhar um pouco mais fundo na presença de Deus. E quando nós cancelamos os nossos grupos familiares por coisas simples, o que acontece, pastor Cássio? Nós deixamos as pessoas desassistidas. E uma coisa, irmãos, é provado, isso vocês podem observar que vocês vão ter certeza. Se você cancelar hoje, se você cancelar amanhã, daqui a pouco você cancela de novo, o seu visitante ele não volta mais no seu grupo familiar. As pessoas que estão indo no seu grupo familiar, elas começam a ficar desmotivadas, e elas começam a deixar o seu grupo familiar. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Comprometimento com a aplicação da pastoral. É o que eu já disse, nem estudamos a pastoral. Porque se nós não estudarmos, nós não conseguimos aplicar uma dinâmica da pastoral, uma dinâmica legal da pastoral. Porque quando nós não estudamos, nós vamos lendo e vamos esperando para ver o que acontece. Nós vamos jogando para as pessoas e vamos esperando para ver o que acontece. E você, e nós, líderes, nós temos que ser um facilitador, que nós motivamos as pessoas a participar durante o movimento da pastoral. Então nós temos que ter um comprometimento e mergulhar um pouco mais fundo também nessa situação, que é com a pastoral. Conversamos com nossos liderados uma vez por semana, ou seja, somente na reunião do GF. Não procuramos saber como eles estão ou se estão precisando de algo. E isso vale não só para os líderes, vale também para todos nós que participamos de um grupo familiar. Às vezes, no decorrer da semana, nós não buscamos interagir, nós não buscamos ao nosso líder para saber o que está acontecendo, o que tem de novo, o que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso aplicar nessa pastoral. Às vezes nós não fazemos isso.
e deixamos as coisas ir acontecendo de qualquer... Vamos deixar a vida me levar. E assim as coisas não vão acontecer. Nós precisamos mergulhar um pouco mais fundo também com relação a isso, a comunhão com os nossos liderados, a comunhão com o nosso líder no grupo familiar. Nós precisamos mergulhar mais a fundo. Comprometimento com o servir por amor. Quando agimos assim, é o mesmo que aconteceu com a segunda pesca maravilhosa. O que aconteceu lá na segunda pesca maravilhosa? Jesus, ele chega e ele fala para eles: lançam a rede do lado direito. Eles haviam pescado, mas não tinham pego nada. Provavelmente estavam lançando a rede do lado esquerdo. Quando nós não mergulhamos um pouco mais a fundo na presença de Deus, quando nós não mergulhamos um pouco mais fundo no projeto, quando nós não mergulhamos um pouco mais a fundo na visão, é o mesmo que nós estarmos lançando a rede do lado esquerdo, enquanto os peixes estão na realidade do lado direito. Mas quando nós seguimos um direcionamento, quando nós buscamos um direcionamento, quando nós buscamos a Deus, aí nós temos a orientação, e nós seguimos a orientação, e nós mergulhamos, e lançamos a nossa rede do lado direito, e nós conseguimos pegar os peixes. E o interessante que eu acho nesse texto também, já estou caminhando já mais para o final da palavra, no versículo 11, coloca o versículo 11 aí, por favor. No versículo 11 de João 21, no João 21 e versículo 11, coloca aí por favor, João 21 e versículo 11, essa aqui já é na segunda pesca maravilhosa. João 21, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Irmãos, quando eu estava observando essa palavra, às vezes a gente lê um versículo 10, 15, 20 vezes e você não consegue enxergar algo. Mas hoje, olhando esse versículo, eu consegui enxergar algo. Quando nós estamos dentro da visão, quando nós estamos seguindo um direcionamento, primeiro, quando nós aceitamos a missão, que é Jesus, ele escolher nós para sermos um líder de grupo familiar, quando nós aceitamos a missão, quando nós permitimos Jesus ser o protagonista do nosso barco, e quando nós seguimos um direcionamento, nós vamos pescar tantos peixes. Mas aqui tem um segredo: a rede não vai se romper. O que significa a rede não se romper? Significa que todo mundo que entrar lá no seu grupo familiar nunca mais vai sair de lá, em nome de Jesus. Significa que as pessoas que forem a primeira vez visitar um grupo familiar, elas vão ser presas na rede, elas não vão sair nunca mais. Por quê? Porque a rede não se rompe, não tem espaço para eles saírem mais. Porque nós estamos dentro da visão, nós estamos dentro de um direcionamento, que é o que o nosso pastor traz para nós através de Jesus Cristo. E quando nós seguimos isso, nós vamos ser prósperos, nós vamos ter grupos prósperos, e nós vamos ser abençoados em nome de Jesus. Quando eu disse que o barco não foi escolhido por acaso, quem era Pedro antes da pesca? Antes da pesca maravilhosa. Pedro era um pescador de peixes, normal. Era um homem que era conhecido ali na região como sendo um pescador. Após Jesus se tornar o protagonista do barco de Pedro, quem se tornou Pedro? Em qualquer canto desse mundo que você for hoje, você vai ouvir falar no nome de Pedro. Por quê? Porque a partir do momento que ele deixou Jesus ser o protagonista do barco dele e da vida dele. A partir do momento que você deixar Jesus ser o protagonista da sua vida, o seu nome, ele vai ser falado em todos os cantos dessa cidade, em todos os cantos desse estado e em todos os cantos dessa nação. Por quê? Porque você será reconhecido como um homem de Deus, você será reconhecida como uma mulher de Deus, você será reconhecido como um líder de grupo familiar que tem o direcionamento de Deus na sua vida, e as coisas,
elas nunca mais serão da mesma maneira. Pedro era um antes da pesca, e Pedro se tornou outro depois da pesca, e assim também será na sua vida, em nome de Jesus. E Pedro, quando nós olhamos lá na segunda pesca maravilhosa, como também na primeira pesca maravilhosa, Pedro, ele lançou a rede sobre uma palavra, que foi a palavra de Jesus. Ele diz: já pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E hoje nós estamos aqui reafirmando o que Jesus ele nos ensinou e o que ele nos falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Daqui a pouco o pastor Alex vai estar ministrando sobre as nossas vidas e vai estar lançando o pilar ganhar. E a partir do momento que o pastor Alex estiver orando sobre as nossas vidas e lançando o pilar ganhar, uma palavra vai ser empenhada sobre a sua vida. Uma palavra vai ser empenhada sobre você, que você vai lá e o seu grupo vai prosperar e você vai ter muitas e muitas vidas lá no seu grupo no ano de 2025. Se você pegar essa palavra e você for lá e trabalhar esse ano de 2025 em cima dessa palavra, pode ter certeza que vai ser tantos peixes, e não vai ser só você que vai ser abençoado, não. Quantos barcos tinha na praia, que eu falei aqui no início? Tinha 2 barcos. Após a pesca maravilhosa, quantos barcos foram abençoados? Foi só o barco que estava com Jesus? Que Jesus estava nele, que foi abençoado? Não. A Bíblia nos diz que ele chamou o outro barco veio, eles encheram os 2 barcos, e os 2 barcos saíram quase afundando de tanto peixe que tinha neles. Entenda então, meu irmão, entenda a importância de você mergulhar mais a fundo na visão, mergulhar mais a fundo no propósito, porque uma vez que eu e você fazemos isso, não é só nós que vamos ser abençoados. Nós vamos ser abençoados, e as pessoas que estiverem ao nosso redor também vai ser abençoada. O seu grupo familiar vai ser próspero, mas os outros grupos familiares da sua rede também vai ser próspero. Os grupos familiares da sua congregação também vai ser próspero. Todos os grupos familiares de Nova Chavantina vai ser próspero em nome de Jesus. Por quê? Porque nós aceitamos entrar na visão que é grupo familiar. Vamos de pé nessa noite? Eu tenho certeza que esse ano de 2025 ele vai ser diferente. Isso eu já falei várias vezes aqui e eu volto a repetir. Por que, pastor, o senhor está falando isso várias vezes? Porque eu creio que vai ser diferente. E por que vai ser diferente? Porque nós vamos fazer coisas diferentes. Porque nós vamos tomar decisões diferentes. Porque nós vamos buscar aquilo que nós não buscamos em 2024, em 2025, nós vamos buscar em nome de Jesus. Nós vamos fazer o CTL, nós que não fizemos o CTL, vamos fazer o CTL1, vamos fazer o CTL2, nós vamos participar do Casa de Paz, nós vamos participar, vamos envolver, vamos participar do Servir por Amor, vamos participar de todos os projetos da igreja, porque se nós fizermos coisas diferentes, não tem como os nossos resultados ser o mesmo, não tem como. E o principal de tudo isso que nós vamos fazer, vai ser para glorificar e para engrandecer o nome de Jesus, e Ele vai ser o protagonista da nossa vida, Ele vai ser o protagonista do nosso grupo familiar, Ele vai ser o protagonista da nossa igreja, Ele vai ser o protagonista de tudo que acontecer aqui nessa cidade. E eu tenho certeza que através disso, não tem como, é impossível essa cidade não ser impactada pela presença dele através de nossas vidas.